Fala aí galera, beleza? Então, esse é o review e unboxing do water cooler de 240mm Rise Mode All Black. Aqui nesse primeiro trecho vocês vão estar vendo o water cooler sendo retirado da embalagem. Tô mostrando todos os cabos, os acessórios que vem dentro dele, manual, a ventoinha de 120mm, que é interessante essa ventoinha que vem nesse modelo. As duas vieram ok, sem nenhum problema, não vieram quebradas, nem com o cabinho rompido, nada do tipo. A bomba do water cooler não veio com nenhum tipo de vazamento, também não veio com nada quebrado. A colmeia, que é o radiador, veio perfeito. Se vocês olharem no vídeo, eu até mostro, não tem nenhuma marca, tipo, de amassado, nada, veio impecável. E assim, por uma marca que todo mundo critica, eu só vejo críticas na internet e eu pensei que fosse vir já vazando, fosse mal construído com um material de péssima qualidade, e não é um material de uma qualidade ok. Nesse momento eu mostro também a logo da marca, ó, não tem nenhum vazamento, nada do tipo. Eu notei uns pequenos detalhes no water cooler, que foi na base do bloco, que tinham marcas, tinham alguns relevos, mas nada disso interferiu, sendo que eu já estou utilizando ele há mais de 3 meses sem ter nenhum tipo de problema. E inicialmente eu tinha comprado o water cooler Rise Mode de 240mm RGB, só que ele veio com problema. E não só isso, o CFM e a pressão estática da ventoinha são ruins, não são boas. E olha só o problema que ele veio com a base quebrada. Parece que quebraram, não sei se foi lá na fábrica chinesa ou alguém comprou, mandou devolver para Kabum e a Kabum me enviou quebrado e era impossível de montar. E assim, inicialmente eu tinha um gabinete de uma forma e eu tive que fazer várias alterações, eu acabei mudando o gabinete. Não somente isso, a pasta térmica que eu possuía não era interessante, eu tinha tanto essa pasta térmica cerâmica e branca quanto a GD9000. E eu me surpreendi, a GD9000 ela se degradava muito rápido, ficava seca. E sobre a pasta térmica, eu recomendo que vocês vejam o vídeo do Tech Lab, eles explicam tudo sobre isso. E assim, apliquei exatamente dessa forma. Dá uma olhada nisso aqui, ó. É até intuitivo, não precisa nem ser muito inteligente. Que se eu pegar aqui, ó, tá vendo, ó? Conforme eu vou pressionando, ó, eu vou atingir, né? Fiz uma bela pressão aqui, vou atingir a área. Aí você vai passar uma camada de pasta térmica em toda a superfície. Quando você for colocar o dissipador para apertar, você vai fazer o seguinte, ó, pressiona no meio, né? Você vê que ele está em toda a superfície e daí você vai ter uma aplicação aí perfeita. E o air cooler que eu usava antes era esse, o Weigel Gale, de torre dupla. Eu usava ele só com 2 fãs. Ele até conseguia resfriar bem o computador. Antes também, eu já testei com o Cooler Box da AMD, esse aí eu fugi dele. E também testei com o HyperTest 3 Evo da Cooler Master, que também não tancou, teve o mesmo desempenho do Cooler Box da AMD. E o modelo do Rise Mode, ele só vem com 2 fãs. As ventoinhas são de 56 CFM. No anúncio eu vi que falavam que era de 2000 RPM. Porém, na hora que eu aplico na rotação do computador, ele registra 1800, um pouquinho mais que isso, e não mais que isso. A pressão estática eu não faço ideia de qual seja, que isso influencia bastante no desempenho do water cooler e também do air cooler. Quando você tem uma ventoinha com uma pressão estática mais alta, muda bastante. E a aplicação que eu fiz as primeiras vezes foi essa maçaroca aí, seguindo a ideia que o Tech Lab mostra, tanto aplicando, se vocês verem os vídeos deles, eles aplicam tanto no dissipador quanto no DAI da GPU ou da CPU, só que assim, dessa forma você acaba gerando muito desperdício, suja demais. A minha vida inteira eu apliquei sempre uma gota, só que uma gota, no meu ponto de vista, não é mais eficiente. Nessa primeira vez foi um erro meu, coloquei muito, sujou demais. Das outras vezes eu passei a colocar menos e aconteceu um detalhe que eu tinha falado anteriormente, eu mudei de gabinete. Eu usava o DT3 Ports Astro Window, que é esse daí do modelo e do vídeo, e mudei para esse Magpie 4 da Pichau. No vídeo aí você pode ver ele com um air cooler, em que ele tá com 5 ventoinhas, só que eu consegui, com a proeza, quando eu coloquei o water cooler, deixar ele com 7 ventoinhas. Essas 7 ventoinhas eu só fui colocar as 2 no último mês agora, nos vídeos, nos takes que eu gravei, ele não tem as 2 últimas
ventoinhas, mas no final do vídeo eu vou estar deixando as ventoinhas adicionais. Ah, em detalhe, verifiquei também o bloco para ver se estava ok, e o parafuso estava um pouquinho mais alto, não sei se vocês conseguem reparar no canto do vídeo. Eu até tento mostrar isso, ó, tem tipo um detalhe como se ele tivesse gasto, mas não estava gasto, ninguém chegou a usar ele. E assim, os parafusos também deram perfeito, veio tudo perfeito. E fui montar. E aí... 2000 anos depois... eu demorei horrores para colocar o water cooler, porque eu não tinha experiência com water cooler, nunca tive experiência. Sempre coloquei, tanto nos meus empregos e quando eu montei para outras pessoas, air cooler, e colocar o air cooler é 200 vezes mais fácil do que colocar o water cooler, principalmente se já tiver montado no computador, que tem uma basezinha atrás, e a basezinha é horrível, e depois eu descobri como é que monta com um water cooler separado, que fica de experiência para eu testar da próxima vez essa nova forma. E as temperaturas, tipo assim, eu notei que o desempenho melhorou. Eu já faço um PBO, que eu reduzo um pouco o consumo. Também faço um offset e a temperatura. Eu sempre registro a temperatura de tudo que eu tô fazendo. E a configuração do meu hardware, se vocês podem ver aí, eu não tenho o Ryzen mais topo de linha. Eu tenho um Ryzen 4500. E eu consegui mudar as temperaturas. E o software, a versão do Windows que eu estava usando, a versão do HWinfo, do Cinebench, eu registrei tudo isso para saber se realmente estava tendo diferença ou não. E a diferença foi essa, em que a temperatura do ambiente nos cenários em que eu usava o Aigo estava 29 graus, estava 1 grau a mais. E o máximo que eu tive em single core foi 58 graus com undervoltage. Em estoque eu tive 56, fiz um pouco menos de ponto. Não faço ideia porque que isso acontece no Cinebench. Se vocês executarem Cinebench, vocês vão ver que às vezes rende um pouco mais, às vezes rende um pouco menos. Também o que eu notei, o water cooler da Rising Mode, ele abaixou bastante a temperatura, tipo, com undervoltage caiu a temperatura, ó, 6 graus. Em estoque caiu coisa de 2 graus. E no multicore a diferença que vocês podem ver aí, vocês podem estar pausando para dar uma olhada. E assim, foi a melhor temperatura que eu tive. O desempenho foi um dos melhores, sendo que tá com PBO, ele não tá consumindo 65 watts que ele poderia consumir. Eu consumindo até um pouco menos. Atingiu 70 graus num dia que é consideravelmente quente, ao menos do lado de fora. Na cidade onde eu moro tava marcando mais de 30 graus. Dentro de casa tava levemente abafado. Tipo assim, minha conclusão final é o seguinte: esse water cooler compensa, ele não vazou, é chato de montar, ele não é fácil de montar. E assim, você tem que estar ciente que daqui a 2 anos, 3 anos, ele pode apresentar problema por conta do fluido que tem dentro dele, ou a bomba dele parar de funcionar, e ele precisa de manutenção também, de desmontar as ventoinhas, limpar a poeira que vai agarrar ali. Você tem que ter tudo isso ciente. Ah, como assim trocar fluido? Ele não é um water cooler selado? Sim, ele é um water cooler selado, só que se você for parar para pesquisar e for olhar bem, esse water cooler, ele tem uma saída ali de troca de fluido. As empresas não falam isso. E se você pesquisar na internet, existem pessoas com problemas, tipo assim, meu water cooler tá aquecendo e tal, elas desmontam, literalmente dão um jeito de desmontar esses parafusos do bloco, que eu não recomendo, ou tentam remover pela saída, tentam uma troca. Eu na frente eu também pretendo fazer uma gambiarra, um experimento. Para algumas pessoas isso é uma loucura, né, botar um water cooler no PC, porque é água e tal, só que eu pesquisando bem, isso não é uma água comum, é uma água desmineralizada, ou destilada, ou então é um fluido de arrefecimento, igual tem para carros, e esse fluido, na maioria das vezes, não é para ser condutivo. Não sei se essa marca faz isso,